Você já se sentiu inferior às pessoas que estão à sua volta? Aquele sentimento horrível que qualquer lugar que você vai, seja no trabalho, seja na sua faculdade, na sua escola, no meio dos amigos, mesmo às vezes você se compara com vizinhos e acha que os vizinhos são melhores que você, tem mais coisas que você, e você tem essa sensação de inferioridade. Pois bem, isso é mais comum do que você pode imaginar. E nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer para driblar esse sentimento de inferioridade. Então fica comigo até o final. E é importante que você saiba uma coisa: esse complexo de inferioridade que a gente às vezes tem ao longo da nossa caminhada, porque todos em algum momento passou por por essa sensação de inferioridade. Isso é muito comum. E se sentir inferior não tem nada a ver com humildade. Tem a ver sim com um vício que você carrega ao longo da sua caminhada ao se comparar com outras pessoas. Sabe aquele ditado que diz a grama do vizinho é mais verde? E a gente sempre acha que a gente não tem o melhor corpo, a gente não tem as melhores coisas, a gente não tem dinheiro, a gente não tem o melhor carro. E isso vai minando a nossa energia e vai trazendo para a gente essa sensação de inferioridade. Mas isso tem jeito, é só mudar uma chavinha que eu vou passar aqui passo a passo de como você faz para mudar essa situação. Enquanto você continuar pensando que você é inferior às pessoas, você vai sempre viver uma vida reduzida. E aí você insiste naquele resultado que o outro tem no Instagram, as pessoas que postam vidas felizes e na realidade elas colocam filtro e tiram o melhor ângulo e às vezes por dentro elas estão acabadas, têm a mesma sensação que você, mas como elas colocam lá e postam e você acha que aquela pessoa está vivendo o super momento da vida dela e às vezes não, às vezes a pessoa está com depressão. E você pensa assim, nossa, mas como eu sou uma porcaria, como eu não sou boa que nem aquela pessoa, que nem, olha aquele cara com aquele carro, por que eu sou assim, desse jeito? E aí eu gosto muito do livro da Jane Austen, Orgulho e Preconceito, que tem uma personagem, Elizabeth, ela começa a ser feliz na hora que ela para de ficar ouvindo o que a sociedade está impondo e começa a viver as próprias regras. Então esse é um livro muito interessante. E é exatamente isso que você precisa fazer. Parar de viver as regras das pessoas. Quem quiser, leia. Essa aqui é uma edição de uma coleção que eu adquiri, uma coleção muito interessante para quem puder, né? Da editora Abril. Da editora, estou sem meu óculos aqui, mas é da editora Abril, isso, Abril Coleções. E leia esse livro, tem outras, pode achar em sebo, você pode achar em PDF, em outras edições, então é muito interessante. E aí vamos aos tópicos que eu separei aqui para vocês. O primeiro tópico que eu quero falar é pare de acreditar no manual dos outros. Então a vida que te venderam, que você tem que ter X, você tem que ter Y para viver, ela não existe. Então, o Aristóteles, aquele filósofo que eu tanto gosto, ele fala que cada ser tem sua função única, que é o telos. Então, pare de viver o que o outro está fazendo. Ah, porque a fulana adquiriu aquele apartamento. Eu sei que é horrível esse sentimento, mas enquanto você não criar sua própria régua e ficar vivendo na régua dos outros, você nunca vai ser feliz. Você nunca vai conseguir nada. Porque aí você entra naquela questão do desamparo aprendido. Ah, nada deu certo para mim, isso não vai dar. Isso é para os negócios, isso é na vida pessoal. Você vai começar um negócio próprio e você fala assim, ou na internet, ou um negócio físico, e você fala assim, nossa, mas eu não tive o sucesso do fulano, ou eu não consegui, eu tentei tantas vezes, e você acha que sempre as coisas que você vai fazer lá na frente não vão dar certo, porque você pauta com o que aconteceu no passado, você pauta com a vida do outro, o que
que vai acontecer na sua vida nesse negócio, você deixa tudo pautado na vida do outro. E acaba que você deixa passar as oportunidades, as pessoas, as conexões que você poderia ter para te dar sucesso. Então, presta muito bem atenção nisso. Se você não está deixando demais a vida do outro entrar na sua vida. Eu já fui muito assim, gente, acreditem. Eu achava que as coisas não iam dar certo para mim porque não tinha dado, eu entrava no desamparo aprendido, que quando você acha que nunca vai dar certo nada, porque já não deu certo lá atrás, você não vai dar certo. Eu gosto muito de trazer sempre essa questão psicológica, esse problema psicológico ao desamparo aprendido, que a maior parte das pessoas que tentam, que entram num negócio que não dão certo, você pode perceber, tem a ver com isso. Então, a vida, ela não tem um manual universal. Faça você o seu próprio manual. Entre no seu manual de progresso e não no manual do outro. E quando você muda a régua, começa a enxergar onde realmente está o problema. Então, onde você exponha as suas comparações ocultas. Eu coloquei isso aqui como segundo tópico, exponha as suas comparações ocultas. Analise, não é expor para as outras pessoas, veja bem. Você não vai expor para todo mundo aos quatro cantos quais são os seus problemas, que você tem complexo de inferioridade. Se você quiser entender sobre questões de ambientes e como mudar esses ambientes, como você faz para se posicionar, tem outros vídeos aqui no meu canal que falam a respeito disso. Eu fiz inclusive um vídeo, Nunca Sangre em Tanque de Tubarões, para você entender que você não pode ficar falando aos quatro cantos na sua vida. Então, mas você tem que, por exemplo, saber quais são as suas comparações, as comparações que você faz que estão minando a sua energia e fazendo com que você caia no desamparo aprendido. Não queira fazer nada porque você está se comparando com o outro. Então, vê, por exemplo, qual é a comparação que você faz? É no trabalho? É em relação ao seu corpo, à sua aparência? É em relação ao seu cabelo, sei lá? É em relação à sua vida pessoal, porque o outro tem um relacionamento, tem filhos e você não conseguiu ter nada? Ou ao contrário, você casou, você não está satisfeito com a sua vida e aí você se compara com a pessoa lá que é sozinha, que não tem ninguém, que não tem filhos? Analise da onde que vem isso. Essas comparações mais destrutivas são aquelas que você faz em silêncio. Quando você faz comparação em silêncio, elas são as destrutivas, porque você não falou para ninguém e você fica lá maquinando, você não falou para nenhum profissional, para nenhum psicólogo, nenhum terapeuta, e você está lá, jogando essa bomba no seu cérebro. A sua mente está fervilhando e nós não somos os nossos pensamentos. Você tem que entender isso, nós não somos os nossos pensamentos. Então, onde você quer chegar com esses pensamentos? Liste onde você mais se compara. Se é no trabalho, se é na aparência, se é na vida pessoal. E questione se isso realmente importa para a vida que você quer construir. E para isso você tem que ter um autoconhecimento. Porque se você não tiver um autoconhecimento, como você vai saber aonde resolver o problema? Você tem que entender de onde vem sua dor. Ah, Rita, minha dor vem lá da minha família, porque eu sou a irmã, sei lá, mais velha, eu sou a irmã do meio, ninguém tá nem aí comigo. Eu sou o irmão mais velho e tenho caçula e minha mãe me compara com caçula. Muitos dos problemas que a gente tem, eles vêm da infância. Muitos problemas que a gente carrega vêm com do nosso relacionamento com os nossos pais. Eu não vou entrar nessa questão agora, mas procure perdoar, procure curas, procure terapeutas, pessoas que possam te auxiliar nisso. Assista vídeos que falem a respeito. Entenda a sua dor, se ela é uma dor de criança que você foi carregando, ou se ela é uma dor que está acontecendo porque aconteceu alguma coisa que marcou muito a sua vida. Você tem que entender onde está. Não fechar, virar as costas. Não é para você ficar chorando, lamentando os problemas, mas você tem que entender qual é o problema para você trazer a solução. Em Orgulho e Preconceito tem a Caroline
que ela vive isso. Ela vive essa prisão. Ela não consegue, ela só fica se comparando e ela nunca vence. É muito interessante esse livro. Esse livro fala muito a nossa vida, as coisas que acontecem. Quanta gente eu vejo nessa prisão de comparação. O fulano compra um carro, o outro vai lá e compra um não igual, porque às vezes não tem o dinheiro para comprar, mas compra um parecido. O cara comprou um sedã branco, o outro vai lá e compra a mesma coisa. A gente vê muito isso. Às vezes você adquire uma roupa, você vai ver a pessoa tá com a mesma roupa, vai lá na loja e compra a mesma roupa, sabe umas coisas assim? Outro dia eu tava num local e duas meninas falaram assim, porque tem uma loja de roupa de couro, de moda, assim, que é caríssimo, né? Você dá um rim e você paga a roupa. E aí as meninas estavam combinando de comprar em conjunto uma saia de couro dessa loja, porque era uma loja de marca, porque a fulana tinha comprado e elas queriam comprar para dividir, para usar. Aí elas estavam combinando quando uma ia usar. Sabe, gente? Olha que coisa doente isso. Isso é muito doentio. Então, tomar cuidado com isso. Sabe? A que ponto que eu chego com um complexo de inferioridade? De querer assumir coisas que não tem nada a ver. E deixar de assumir a minha vida para viver em função da comparação com o outro. Eu entro no outro tópico para falar para vocês como a força que a incompetência temporária tem na sua vida. O que é incompetência? Não é incompetência de ela é incompetente, xingando, não. É de falta de competência mesmo. Assim. Falta de competência naquele, não de uma forma, de uma comparação destrutiva, não fazendo uma crítica destrutiva, mas falando da questão que você desiste porque acha que ser ruim significa que você vai ser ruim para sempre. Então, essa falta de competência, essa incompetência temporária que a gente tem, de repente, num determinado assunto, não significa que a gente vai ter na vida inteira. Isso, por exemplo, negócios online, criação de conteúdo. Eu estou criando conteúdo e ninguém vê a minha rede social, ninguém vê o meu perfil, ninguém curte. Eu não consigo falar direito perto das câmeras. Isso a gente vai treinando, isso é com o tempo. Com o tempo o seu público vai chegar, as pessoas que interessam em saber o que você tem para passar, elas vão chegar. Então não comparar o seu momento, todo mundo começa sem experiência. Todo mundo. Se você pegar um apresentador de TV que é super famoso, que é excelente, eu gosto muito de citar o Silvio Santos, excelente em comunicação, você vai ver que a comunicação dele antes e agora no final era diferente. Elas são diferentes. Por quê? Porque no início da carreira dele, ele sempre foi bom em comunicação, mas no final da vida dele, ele foi muito melhor. Porque a gente vai adquirindo, a gente vai tendo esse feeling. Você vai aprendendo, você vai fazendo tanto, você vai praticando. Tem aqueles pianistas e violinistas maravilhosos que você vê normalmente da Coreia, Japão, Rússia. A Rússia é o balé, né? Aí você fala assim, nossa, eu queria tocar, queria aquela pessoa, queria dançar. Mas vai ver quantas horas eles estudam. Quanto mais você fizer o que você se propõe a fazer, melhor você fica. Então, essa incompetência temporária, ela não pode ser uma força a ponto de você, tão forte a ponto de você largar tudo, não querer mais. E Elizabeth, ela só vai crescer quando ela reconhece os seus próprios erros. E eu gosto muito do Aristóteles, que ele vai falar que ninguém nasce virtuoso, porque para ele a virtude é praticada até virar hábito. Então a tua virtude, ela vai ser um hábito na sua vida. Então se sentir menos ao aprender, isso é algo super natural. É super natural a gente se sentir menos, achar que é incompetente,
Porque a incompetência, ou seja, a falta de competência, ela não é identidade, ela é uma fase. E fases passam, como as fases da lua. Então deixa essa fase da falta de competência passar fazendo as coisas, seguindo a sua própria régua. Quando você segue a sua própria régua e não a dos outros, você consegue continuar a sua caminhada. E outra coisa que é importante, crie micro vitórias semanais. Teve uma vitória, uma pequena vitória, seja diária, seja semanal, sabe? Comemore. Veja onde você estava e onde você quer chegar. E aonde você está chegando, onde você chegou. Que seja um degrauzinho. Eu gosto muito, eu sou professor de canto ainda, eu gosto muito que os meus alunos gravem as aulas. Eles gravam as aulas. Eu falo assim, ó, grava você cantando agora para você lá na frente comparar com o tanto que você cresceu. Eu faço eles gravar, os alunos de piano gravarem também. Eu gosto de me gravar, eu estou estudando, voltei a estudar violino e violoncelo e eu me gravo para ver e eu vejo, eu tenho as minhas micro vitórias e as músicas assim, e eu faço aquela festa, porque é um resultado do meu esforço. Eu não tô nem aí se o fulano lá é excelente violinista. Eu também nem quero me comparar com ele. Eu estudo as minhas coisas e quero chegar onde eu quero chegar, tocando. Então, você tem que pensar assim, aonde você quer chegar. Então, quando você entende isso, até as críticas, sejam elas internas, nossas, ou externas, de pessoas que estão à sua volta, elas perdem importância. Elas perdem esse poder que exerce na nossa vida e que faz com que nós não alcemos voos grandes. Um outro tópico aqui que eu coloquei, transforme crítica em recurso. Então, quando você sofre críticas, elas não definem o seu valor, as críticas. Elas não definem. Tem críticas que você pode pegar para você e procurar melhorar. Ah, essa pessoa fez uma crítica construtiva. Ah, você poderia melhorar assim. Aí você vai lá, faz, seja humilde. Quebre o seu ego, vai lá e arruma se você concordar. Mas se essa crítica, elas tiverem só para te atacar, só para te sabotar, simplesmente vira as costas para isso. Nem tudo que me é falado eu coloco no meu coração. Então deixa para lá. Elas não definem o seu valor. Da mesma forma quanto os nossos pensamentos limitantes não definem também quem nós somos. Os nossos pensamentos não são nossos. Os nossos pensamentos não têm nada a ver com a nossa pessoa, não são nossa identidade. E aí você pode perguntar assim, o que essa crítica pode me ensinar? O que eu aprendi? Isso pode virar uma ferramenta de valor para a sua vida. Seja a sua vida pessoal, para você construir seu branding pessoal, seja na sua vida profissional, para você também construir seu brand pessoal, sua marca dentro do seu negócio. E quanto mais você usa as críticas a seu favor, mais esse complexo de inferioridade ele vai se dissolvendo. Ele vai se dissolvendo e vai chegar uma hora que você nem vai se importar mais. E uma coisa importante que eu coloquei aqui também como outro tópico, redefina a autoridade interna. O problema não é a falta de confiança, é o excesso de vozes que você escuta muitas vezes. Às vezes você até tem autoconfiança, só que aí chega outra pessoa, se você está sozinho, você consegue fazer. Aí chega alguém e te critica, pronto, já acabou o seu dia. Ah, mas o fulano me criticou. E daí? Dane-se que o fulano te criticou. Você vai viver até quando na régua do outro? Quantas vezes a gente perde a oportunidade? A gente perde, não é só você que está me ouvindo, que deve estar pensando na oportunidade que você perdeu. Eu já perdi muita oportunidade. Por achar que eu não era competente. Dentro da área do canto mesmo, eu tive a oportunidade de estudar fora, estudar na Alemanha.
As minhas ex-professoras, que já faleceram, quando elas ficaram sabendo, falaram assim: Rita, pelo amor de Deus, se você não for, quem vai? E eu não fui, porque eu achava que eu não era suficiente. Entendeu? Às vezes a gente perde oportunidades que poderiam mudar nossa trajetória de vida. E esse não é o caso, porque eu gosto onde eu estou, eu gosto do que eu estou fazendo. Mas teria sido uma oportunidade. Então a gente deixa as oportunidades de vida, porque a gente acha que a gente não é competente. Ainda que eu tinha pessoas que falavam à volta para mim: Rita, você é competente, você devia ter ido. Mas quantas pessoas a gente ouve e deixa de ouvir pessoas que estão incentivando a gente? Cuidado, isso vai minando suas oportunidades. Inferioridade cresce quando você dá importância a todas as vozes que te auto-sabotam, as suas vozes internas, as vozes externas que vêm sempre encher a nossa paciência. Então, tomar cuidado com essas coisas. E quando você deixa de ouvir essas vozes e pega só o que realmente é para o seu crescimento, você cria foco, você cria clareza, você cria confiança em si. E você vai conseguir quebrar tudo isso. E eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você sabe o que mais destrói esse sentimento? É a sua própria história. Tudo que você viveu, você confiar nos seus processos. A gente destrói esse sentimento de inferioridade quando a gente entende a nossa própria história. Quando a gente abraça a nossa própria história e a gente entende quem a gente é no mundo. Isso a gente só consegue parando para pensar, fazendo as perguntas certas na nossa vida. O que eu estou fazendo com a minha vida? Qual é a régua que eu estou usando para construir a minha história? Para continuar na construção da minha história. Outro tópico aqui: resgate a sua história pessoal. Inferioridade nasce quando você apaga a sua própria trajetória. E tem aqui um personagem, Darcy, que quando ele revisita quem ele realmente é, ele consegue mudar a postura dele. Então faça como esse personagem. Revisite a sua trajetória, revisite quem realmente você é, para você mudar a sua postura. Então, escreva suas linhas de conquista. Pequenas ou grandes, escreva, sabe? Escreva todos as conquistas que você teve. Grandes, pequenas, relembre quem você é através dessas pequenas vitórias, dessas pequenas conquistas. Um outro tópico que eu coloquei, que eu acho super importante, é praticar exposição controlada. Você, com a exposição controlada, você vai evitar o desconforto, e porque você acha que, fala assim: eu não quero ir naquele determinado lugar, eu não quero encontrar com aquelas pessoas, porque isso é prudência, eu estou sendo prudente. Não, isso é medo. É medo de você ter que encarar quem realmente é, quem realmente você é. Aristóteles, ele fala que a coragem não é a ausência de medo, é enfrentá-lo. Então, a Elizabeth, ela se expõe às conversas que poderiam destruí-la. E é o que ela faz no livro, durante a história do livro. Ela aprende com isso e sai mais forte. Você pode treinar isso. Você pode treinar essa coragem em pequenas doses. Não precisa também sair para tudo quanto é lado, mas se exponha até você se sentir, a pequenos lugares, a pequenas situações, até você se sentir seguro, segura. Isso ajuda bastante também. E aí um outro tópico aqui: troque comparação por contribuição. Quando você troca a comparação por contribuição, tudo muda. Porque você para de competir com tudo que está à sua volta. Eu quero um carro do fulano, eu quero a roupa do ciclano, eu quero... Não, você vai pensar assim: eu quero um carro melhor, eu quero uma casa melhor, eu quero uma vida melhor, mas de acordo com a minha luta,
E eu olhando para os meus resultados, não olhando os resultados dos outros. Para quem tem negócio, seja na internet, você pode aprender com as vitórias do outro, mas sem se comparar. Você pode aprender vendo o que o outro está fazendo, ele ser uma forma de, como se você fosse uma fonte de inspiração para você. Tirar quem conseguiu chegar onde você quer chegar como uma fonte de inspiração e não como uma fonte de comparação. Tem diferença. E aprenda a contribuir na vida do outro, porque a contribuição, ela destrói o complexo de inferioridade. Quando a gente contribui, a gente ajuda uma pessoa, a gente se sente capaz, porque a gente ajudou alguém. E esse valor percebido de você aumenta. E aí vai diminuindo essa sensação de inferioridade, de achar que você é menos que o outro. Então, crie um laboratório de excelência, porque excelência, ele não é um dom, ele é uma prática diária, você tem que praticar. A excelência é uma prática diária. Não é a pessoa, tem pessoas que às vezes nascem com aquela facilidade, mas acabam não virando nada, porque não tiveram força de vontade. Porque eu tenho a voz linda, acaba não cantando, o outro que às vezes tem a voz que não é um timbre tão bonito, acaba se destacando. Porque o fulano adora música, eu ouço muito isso. Mas você põe no piano lá para tocar, a pessoa não toca. Ela não toca porque ela se acha tanto, só que ela não aprende, ela não entra no processo de aprendizado. E às vezes aquela pessoa lá que está lá com aquela dificuldade, ela consegue tocar, chegar longe, consegue ter as conquistas, por quê? Porque ela foi lá, ela não ficou se achando, entendeu? Porque esse negócio de dom, sabe, você pode até ter isso, mas a prática diária é o que vai te dar resultado. Então pratica, a excelência ela vem da prática. Então defina uma área e treine até ser impossível de se sentir menor ali. Defina uma área e treine. E aí com o tempo você vai dissolvendo esse complexo de inferioridade. Excelência gera respeito automático, inclusive de você para você. O que você está esperando para seguir esses passos? E aí Aristóteles ele nos lembra que a inferioridade não é destino, é falta de hábito de excelência. E a autora do livro, Jane Austen, ela mostra que tanto orgulho quanto a sensação de ser pequeno são ilusões sociais. Aplique tudo o que eu falei aqui. Faça um teste, siga os passos aqui e veja como a sua vida pode mudar. E se você gostou desse conteúdo, se ele fez sentido para você, não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar. E na descrição tem um link com uma aula gratuita do Thiago sobre um método legal de negócio, um modelo de negócio que está testado por nós, de uma vida toda de experiência. E nos vemos nos próximos vídeos.